Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de meditação na Palavra de Deus? Então vamos abrir a Bíblia para adquirirmos o conhecimento. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9, o Senhor disse assim, olha: "E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal." Refletindo aqui sobre Deus ter feito um jardim, plantado várias árvores, né? E eu estava refletindo, pensando sobre minha vida também. Teve alguns períodos da minha vida que eu plantei. Dentre eles, que eu consigo lembrar, é que eu plantei árvores lá no Pico da Ibituruna, lá em Governador Valadares. Foi um período que eu comandei o Corpo de Bombeiros lá, na época eu era major. E aqui também na minha casa eu plantei várias árvores. Plantei um pé de mexerica, plantei um pé de limão, um pé de laranja, um pé de pitanga, um pé de ora pronobis e plantei também um pé de amora. Foi o último que eu plantei recentemente e é claro que é muito agradável a gente refletir nisso. E eu estou falando sobre isso também porque eu estava vendo sobre o poeta, um poeta cubano, que ele escreveu dizendo o seguinte, que o homem, para se sentir realizado, ele precisa escrever um livro, gerar um filho, né, e plantar uma árvore. E eu não escrevi o livro ainda, né? Mas quem sabe, ainda tenho a oportunidade de escrevê-lo, mas já gerei 3 filhas e também plantei muitas árvores. Isso é muito legal, a gente refletir e pensar que de alguma forma nós contribuímos também. Mas a ideia da reflexão nossa hoje é sobre essas 2 árvores especificamente que Deus colocou no Jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, a árvore da vida, para nós começarmos meditando aqui, ela foi colocada por Deus lá no Jardim do Éden para que o homem comesse dela. Quando Deus fala lá do homem, lá em Gênesis 2,15, ele fala assim, olha, "E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no Jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Quer dizer, a ideia da gente falar sobre essas 2 árvores, e também o Senhor ele destacou falando que ele colocou as 2 lá no Jardim do Éden, primeiro, que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou que não era para comer, mas da árvore da vida, Deus não falou para não comer. Então, entendemos que Adão comeu da árvore da vida e não deveria ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E de fato ele não comeu no primeiro momento, mas depois disso Deus fez com que ele tivesse um sono muito profundo, porque Deus tinha entendido que ele estava só e isso não era bom, ele estava já num estado de solidão e a solidão gera enfermidades psicossomáticas, né? Então, aí Deus deu para ele Eva. E depois disso, Eva foi no Jardim do Éden, viu dessa árvore e chegou e comeu dela e deu também para o homem. É claro que Adão já tinha falado para Eva que não deveria comer, porque quando ela conversa com a serpente, ela fala que não podia comer daquela árvore, mas mesmo assim ela foi iludida, ela foi enganada e ela foi lá e comeu da árvore. Então, para nós refletirmos aqui e meditarmos sobre isso e falando dessas 2 árvores, primeiro, que a árvore da vida era permitido comer. Por quê? Porque ela geraria uma dependência saudável, uma dependência boa do homem em relação a Deus. O homem precisa depender de Deus e nós dependemos. Por exemplo, nós dependemos do ar que respiramos, Deus que nos dá. Nós dependemos do alimento, Deus que nos dá. Nós dependemos do dia, da noite, Deus que nos dá. Dependemos de descansar. Dependemos de levantar, de trabalhar, de ter energia, tudo isso é Deus que nos dá. É Deus que nos dá família, então tudo isso gera dependência. Tudo isso e muito mais, claro, né? Mas o propósito era esse, que nós fôssemos dependentes de Deus e o segundo era que nós demonstrássemos, ou ali no caso de Adão, né? Que ele demonstrasse obediência. Por isso ele falou assim, ó, dela não comerás, proibição. Foi a única proibição que Deus estabeleceu para Adão. Pelo menos até aqui no que nós lemos em Gênesis, né? Mas aí depois ele vai e ele peca, ele cai e ele desobedece. Quando ele desobedece, agora já não é mais um estado de obediência, agora é um estado de desobediência. A desobediência é pecado. O pecado gera separação entre o homem e Deus. Agora um homem que aprendeu a ser dependente de Deus está separado de Deus. O que é que ele vai fazer? Ele vai arrumar um substituto. É verdade, olha, na vida nós continuamos substituindo Deus às vezes, ou substituindo a dependência de Deus. O homem, ele aprende, por exemplo, a ser dependente do tabagismo, a ser dependente do alcoolismo, das drogas, da pornografia, prostituição, das redes sociais, da internet, do celular.
da televisão. Nós ficamos apegados a essas coisas porque nós precisamos depender de alguma coisa. Mas tudo isso muitas vezes é confusão que nós estamos gerando em nossos corações, porque se nós entendermos que de fato nós temos que ir de novo lá na árvore da vida e comer dela, mas aí o Senhor, quando ele viu que o homem pecou, ele falou assim: olha, vamos tirar o homem do jardim, porque senão ele vai comer da árvore da vida. Agora ele já não pode mais. Antes podia, antes não havia proibição, agora não pode mais, porque ele está no estado de pecado e ele precisava restaurar isso. Olha, isso é tão sério que quando Paulo ele escreve sobre esse estado, vamos considerar um estado emocional, lá em Romanos capítulo 7, 19, ele fala dele, mas ele fala para os espectadores, as pessoas que o ouviam. E é claro que fala para nós também, hoje aqui, olha só o que ele fala: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este faço. Olha só para você ver, eu não faço o bem que quero. Eu sei entre o bem e o mal, porque um dia o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, de repente, depois que ele comeu, ele saiu do estado de inocência até aquele momento e depois passou para um estado de conhecimento, né? Ou consciência, né? Aí agora o homem, ele estando nesse estado, todos nós também passamos por isso, porque o que aconteceu com Adão acontece com a gente, né? Então agora nós também temos essa luta interior. Quando Paulo escreveu isso aos romanos, ele estava falando dele para que eles entendessem o que eles viviam também. E nós precisamos entender também que nós vivemos com isso. Quando nós refletimos sobre o bem que eu quero fazer, eu tenho dificuldade para fazer. Mas o mal que eu não quero, eu faço com muita facilidade. Quer dizer, de repente eu luto contra isso e quando eu vejo, já fiz e fico muito chateado, muito arrependido. Não é isso mesmo que acontece muitas vezes conosco? Depois ele continua falando, lá no versículo 22, ele fala assim, olha, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, eu tenho consciência disso porque Deus me instruiu no meu coração, no meu espírito, e eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros, agora falando de carne ou da carnalidade, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Puxa vida, então de repente o bem e o mal agora habitam em nós? O bem e o mal que um dia foi despertado lá no Jardim do Éden, quando o homem comeu daquele fruto? Claro, puxa vida, como é complicado. E quando Paulo, ele ainda continuando falando sobre isso, ele falando do estado dele, ele fala assim, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha, eu não posso me livrar disso. Adão não podia, depois que ele cometeu o pecado. Ele sozinho não podia. Tanto é que ele foi embora do Jardim do Éden e foi viver uma vida distante de Deus, uma vida separada, depois que os homens voltaram a adorar de novo o Senhor. Mas aqui Paulo ele cita isso, mas ele estava querendo provocar aqueles romanos ali para entenderem qual que é o verdadeiro propósito de nossas vidas hoje. Ele completa falando no versículo 25, ele fala assim, olha, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha, ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio para nos dar de novo a consciência daquilo que de fato está em nós e que nós podemos controlar através de Jesus Cristo, que é nós, com o nosso entendimento ou com o nosso espírito, nós agora buscarmos a lei de Deus, nós buscarmos alimentar espiritualmente e nós buscarmos ser fortes em Deus para que nós possamos vencer essa batalha interior que está em nós, porque o propósito não é a derrota para nós, é a vitória. Olha só, tem outro texto que ele fala lá em Gálatas, ainda Paulo falando lá em Gálatas 5,16, ele fala desse estado, agora falando de bem e mal, ou falando de espírito e carne, o ato da gente fazer as coisas que a carne deseja, a pornografia, o vício no tabagismo, nas drogas, bebida alcoólica, e o espírito dizendo, não faça isso, isso não é bom. Ele fala aqui em Gálatas 5,16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quer dizer, que agora ele falando o seguinte, olha, quando nós lutamos dentro de nós na verdade estamos travando uma batalha espiritual do bem contra o mal, do espírito contra a carne, mas a carne também se opõe e ela vem contra o espírito. Olha, um detalhe importante, quando nós damos lugar à carne, quando nós cobiçamos, quando nós praticamos o pecado, consequentemente a carne se fortalece e sabe o que perde? O espírito.
Muitas vezes nós não percebemos isso, mas o nosso casamento está indo embora porque nós estamos dando lugar à carnalidade. Muitas vezes a nossa vitalidade espiritual, a nossa vontade de congregar, de estar em comunhão com Deus, de estar em comunhão com a igreja, ela vai sendo minada porque nós demos lugar à carne. Mas quando nós alimentamos o Espírito, aí nós somos fortalecidos. Aí ele completa dizendo esse versículo, né, em Gálatas 5, 18, ele fala assim, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Agora sim, o Espírito Santo que habita em nós, que guia o nosso espírito e fortalece o nosso espírito, como é que nós fazemos isso? Através da leitura da palavra, é alimento. Nós alimentamos o nosso corpo físico, nós precisamos também alimentar o nosso espírito e alimentamos lendo Bíblia, lendo a palavra de Deus e consequentemente sendo cada vez mais forte contra a carnalidade ou a prática do pecado. Então, olha, quando nós falamos dessas duas árvores, precisamos agora ser dependentes do Senhor. Como é que nós fazemos isso? Alimentando da árvore da vida. Olha, Jesus Cristo ele falou assim, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando nós vamos para a palavra de Deus, que é a verdade, nós alimentamos da vida, que é Jesus Cristo. E aí nós nos fortalecemos e aí nós vencemos a carnalidade. Agora sim, tudo bem, o mal e o bem vai continuar junto, mas o bem vai ficar forte e nós vamos fazer aquilo que é bom, aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que é mal. Nós temos vivido num mundo colapsado. O mundo que nós estamos vivendo, ele está totalmente envolvido pelas coisas carnais. Espero que realmente tenha te abençoado e se te abençoou, se inscreve no canal, aciona o sininho e se puder, compartilhe com alguém para que outras pessoas também sejam abençoadas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.